Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos começar agora aquilo que eu propus para vocês de falarmos sobre o nosso 6º capítulo do livro, que são os tipos de avaliação, tá certo? Falando sobre os tipos de avaliação, nós temos alguns critérios que as avaliações elas podem ser divididas, tá certo? Então a avaliação ela pode ser realizada seguindo os seguintes critérios. 1. Quanto ao momento da sua realização. 2. Quanto aos objetivos procurados por essa avaliação. 3. Por quem realiza essa avaliação. 4. A natureza que essa avaliação ela possui. 5. A escala do projeto analisado. E 6. A quem eu vou direcionar essa avaliação. Então, são alguns critérios que nós temos que observar no momento em que a gente faz uma avaliação de um projeto, tá certo? Em relação ao momento da avaliação, nós já comentamos um pouco sobre isso em sala de aula. A avaliação ela vai se distinguir entre a avaliação ex ante e ex post, né? A avaliação ela ex ante é aquela realizada antes de começar o projeto. E qual é a finalidade, né? Essa avaliação ex ante, ela antecipa os dados e fatos que vão subsidiar a uma importante tomada de decisão acerca do projeto. Que decisão é essa acerca do projeto que a avaliação ex ante ela tende a subsidiar? O projeto ele deve ser realizado, sim ou não, certo? É o que vocês vão ver aqui. O projeto deve ser realizado, sim ou não. Em casos de projetos econômicos, a avaliação ex ante utilizada, o tipo de avaliação ex ante utilizada é a avaliação de custo-benefício. Em relação aos projetos sociais, é a avaliação de custo-efetividade, que a gente vai ver mais adiante. O outro tipo quanto ao momento da avaliação, a avaliação ela também pode ser ex post, ou seja, posterior. Essa avaliação ex post ela pode ser feita em dois momentos diferentes. Ela pode ser a ex post ocorrida durante a consecução do projeto, ou ela pode ser realizada após a consecução do projeto, após o término do projeto, tá certo? O projeto, aquela avaliação realizada com o projeto em andamento, ela busca obter algumas respostas qualitativas e quantitativas acerca do próprio projeto, né? Então, em relação ao primeiro passo de uma avaliação realizada no contexto do projeto, é uma avaliação qualitativa mesmo do projeto. Essa avaliação qualitativa, ela busca responder a uma pergunta. Que pergunta é essa? Deve-se dar continuidade ao projeto? Né? Então, qualitativamente o projeto ele está seguindo os rumos para o qual ele foi definido. Se não, extingue-se, gente, o processo. Tem que se tomar a decisão se deve extinguir ou não o projeto. Se sim, aí eu vou fazer uma segunda avaliação, que é a avaliação quantitativa, tá certo? Eu devo manter o projeto nas suas bases originais em relação a tudo aquilo que foi previsto, ou eu tenho que mudar os rumos desse projeto em termos quantitativos, realocar recursos, etc. Fazer ajustes no projeto, tá certo? E a avaliação, em relação ao momento, a avaliação feita após a conclusão do projeto, ela também se divide em duas partes. Primeiro se faz uma avaliação qualitativa, né? E na avaliação qualitativa busca-se responder a duas perguntas. Uma pergunta. Que pergunta é essa? No futuro, a experiência desse projeto, ela se repetirá? Sim ou não, né? Se sim, aí eu faço uma segunda pergunta, a segunda avaliação, uma avaliação quantitativa. Nessa avaliação quantitativa, eu faço análise acerca dos benefícios gerados pelo projeto. Eles superaram os custos, né? Então, essa avaliação quantitativa. Os benefícios eles superaram os custos. E aí, a partir dessa pergunta, eu tenho que fazer outras perguntas. O projeto, então, ele permanecerá o mesmo ou ele deverá sofrer algumas modificações? Tá certo? Então, esse é o momento da avaliação, antes e depois do projeto, e esses são os objetivos efetivamente, que eu vou analisar em que situações eu emprego cada uma dessas avaliações. A avaliação, ela também pode ser verificada em relação aos objetivos procurados, tá? Uma avaliação de processo, eu já falei que uma avaliação que eu faço antes do projeto, eu faço essa avaliação para saber se eu faço o projeto ou não, né?
A avaliação que eu faço no meio do projeto, no meio do processo, da execução do projeto, ela é uma avaliação que ela tem os seguintes objetivos, tá certo? Uma avaliação que ela olha para frente. O que eu vou fazer com o meu projeto daqui para frente? Esse é o objetivo de eu fazer uma avaliação de processo, tá certo? Eu faço uma avaliação de processo. Com o projeto em andamento e eu faço essa avaliação do processo, eu analiso o que eu quero com esse projeto daqui para frente, né? A segunda coisa, quando eu faço uma avaliação do processo, quando eu faço uma avaliação no encaminhar do projeto, essa avaliação ela tem um destinatário. Quem é esse destinatário? Aos próprios funcionários, aos próprios executores do projeto, tá certo? Então, quando eu faço essa avaliação, que é uma avaliação ex post, às vezes no meio do projeto, ela tem essa finalidade, né? Essa avaliação do processo ela tem essa finalidade, né? Um terceiro objetivo, né, dessa avaliação do processo é determinar em que medida os componentes de um projeto contribuem e são compatíveis com os fins perseguidos. No sentido de que quais são os elementos que valem a pena manter no projeto, quais são os elementos que eu tenho que tirar, que eu devo tirar do projeto, tá certo? Um quinto objetivo é detectar as dificuldades que ocorreram na programação, na administração, no controle, para que eles sejam corrigidos, a fim de diminuir os custos derivados dessa ineficiência. Quais outras informações eu preciso para o projeto, tá certo? O que teve de errado na programação, o que ela deixou de contemplar, etc. Então, ela serve exatamente nesse sentido aqui. Sua função principal é medir a eficiência na operacionalização do projeto, tá certo? Por fim, eu tenho também, em relação aos objetivos, né, uma avaliação após a conclusão, também chamada avaliação de impacto, né? A avaliação de impacto. Quando eu faço uma avaliação de impacto, isso pressupõe que o projeto já concluiu, já chegou ao seu final, tá certo? E aí é um olhar para trás. Enquanto que a avaliação do processo é um olhar para frente, a avaliação de impacto é um olhar para trás. E ela destina-se basicamente às autoridades, né? É dizer, olha, meu projeto gerou isso, tá certo? Se quiser no futuro replicar, se vale a pena replicar, se não vale a pena replicar esse projeto, tá? E ela responde em que medida o projeto efetivamente alcançou os seus objetivos e quais são os efeitos secundários previstos ou não previstos que foram atingidos com aquele projeto, tá certo? Então, essa avaliação em relação aos objetivos procurados. Nós também temos uma avaliação, temos também fazer uma análise da avaliação em relação a quem realiza essa avaliação. No que diz respeito a quem realiza a avaliação, nós temos a avaliação externa, a avaliação interna, a avaliação mista e a avaliação participativa. O que é uma avaliação externa? A avaliação externa é uma avaliação realizada por uma pessoa alheia à organização, né? Ela é uma pessoa que normalmente é contratada pelo ente promotor do projeto, pela pessoa promotora do projeto, para fazer uma análise externa do projeto, uma análise técnica daquele projeto. Então, ela normalmente é feita por um técnico que muitas vezes não tem o conhecimento todo subjetivo, todo o conhecimento do conteúdo a que se refere aquele projeto, normalmente não tem. E essa pessoa externa, ela vai fazer uma avaliação objetiva, tá certo? Ela vai fazer uma análise fria, ela vai fazer uma análise muito quantitativa acerca do projeto, né? Então, quando é uma pessoa externa, uma avaliação externa, essa pessoa ela vai buscar a análise da eficácia, a análise da eficiência, vai lançar mão de metodologias econômicas, tá certo? Em relação ao projeto. Essas avaliações externas, elas dão muito mais importância à avaliação em si do que ao conhecimento substantivo da área em que o projeto foi desenvolvido. Aí tem uma questão também, assim, quem contrata esse avaliador externo, ele pode querer também influenciar na avaliação, né? Esse é um aspecto que deve ser analisado no momento em que eu verifico que eu opto por fazer uma avaliação externa ou não. Né? Que quem contratou, ele pode querer influenciar no processo de avaliação. E normalmente, quem faz esses avaliadores externos, eles comparam em relação a outros projetos similares. Como ele não tem normalmente conhecimento da área em que o projeto está sendo aplicado, ele utiliza como parâmetro outros projetos similares.
Nós temos também, em relação a quem realiza, as avaliações chamadas avaliações internas. Quem são as avaliações internas? A avaliação interna é aquela realizada pelo próprio órgão promotor do projeto, pelo próprio órgão executor do projeto, tá certo? Então, assim, a avaliação interna ela tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Quais são as vantagens? Você não gera dentro dos executores do projeto uma certa desconfiança de quando você tem um avaliador externo, né? Quando você tem um avaliador externo, é muito comum que as pessoas que estão executando o projeto, elas não passem todas as informações, porque quem está sendo avaliado, às vezes tem medo de ser avaliado, né? Por mais que esteja fazendo um bom trabalho, tem medo de ser avaliado. Então, quando você tem um avaliador externo, isso pode acontecer, esse estranhamento pode acontecer. Quando a avaliação é interna, não. Quando a avaliação é interna, você elimina essa barreira de não prestar informação suficiente para o avaliador, né? Há uma relação menos traumática, né, entre avaliador e avaliados. E a avaliação, quando você tem uma avaliação interna, também uma vantagem da avaliação interna é que, no caso da avaliação interna, quem faz a avaliação tem pleno conhecimento do projeto, né, do conteúdo do projeto, das técnicas do projeto, da área em que o projeto, de inserção do projeto. Quais são as desvantagens de se fazer uma avaliação interna? A desvantagem de fazer uma avaliação interna é porque dificilmente aquela pessoa que está executando o projeto, ela vai querer apontar as falhas que ela cometeu, né? Então, assim, dificilmente a pessoa, ela vai atuar mais ou menos como um juiz interessado, né? Ela não gostaria de atestar a sua própria ineficiência. Além disso, uma avaliação feita internamente, ela pode não ser tão objetiva. Ela pode não ser tão objetiva de forma que, às vezes, quando você está executando o projeto, você está lidando com pessoas. E aí, quando você está lidando com colegas, fica meio complicado de você apontar a falha do colega também. Então, nesse caso, a gente deixa, às vezes, de eliminar os choques existentes entre os atores participantes do processo, né? Porque fica difícil apontar os erros de quem e apontar para pessoas acerca de erros que elas, porventura, estejam cometendo, né? Pode haver a avaliação interna realizada por pessoas que não sejam as executoras do projeto, né? Então pode acontecer que naquele órgão existam peritos em avaliação de projetos e aí, neste caso, pode haver essa avaliação interna sem tanta essa influência das pessoas que estão aplicando o projeto, estão executando o projeto. Além da avaliação interna e da avaliação externa, nós temos a chamada avaliação mista. O que é a avaliação mista? A avaliação mista é aquela feita por avaliadores externos, mas garante-se a esses avaliadores externos um amplo e estreito contato com os membros do projeto a ser avaliado, com os membros executores do projeto avaliado. Então é uma avaliação mista, tá certo? E por fim a gente tem a avaliação participativa, né? O objetivo principal dessa avaliação participativa é minimizar a distância entre o avaliador e os beneficiários. Então essa avaliação participativa é aquela em que os beneficiários, eles participam do processo de avaliação. Alguns estudos que têm sido feitos na área, principalmente na área social, é que a melhor forma de avaliação de projetos, de construção de avaliação de projetos, é aquela em que os beneficiários eles fazem parte tanto do processo de construção, quanto do processo de planejamento, quanto do processo de execução, assim como no processo de avaliação. Isso principalmente em projetos sociais que eu tenho conhecimento na área rural. Né? A Comissão Latino-Americana para o Desenvolvimento da Área Rural, eles têm feito uma série de projetos voltados para a rural que contam principalmente com a participação dos beneficiários e isso tem sido fundamental para o êxito desses projetos. Uma outra forma de análise dos projetos é em relação à escala do projeto em si. Né? Existem diferenças entre a avaliação de projetos de grande escala e projetos de pequena escala. Né? Quais são as diferenças? Eu trouxe aqui o slide para vocês, eu vou disponibilizar o slide para vocês, mas eu vou traçar aqui as diferenças principais gerais aqui, tá? Em relação a estratégias de avaliação, grandes projetos, eles fazem avaliação analítica, eles fazem uma avaliação objetiva, eles buscam métodos científicos para fazer a avaliação do projeto.
Além disso, eles conseguem dividir o projeto, né, em partes, em várias partes, e analisar as partes de formas mais distintas. Analisam a parte até se chegar à análise do projeto todo. Né? Em caso de projetos pequenos, busca-se fazer mais uma estratégia qualitativa. Né? Você não tem como fazer a avaliação parcial do projeto, não tem como dividir o projeto para poder fazer a avaliação dele. Né? A lógica dos projetos grandes, de grande escala, é uma lógica dedutiva, né? É uma lógica dedutiva, onde você vai partir, daquela realidade daquele projeto e dali você vai fazer uma inferência global, né? Ao passo que a avaliação de projetos pequenos é uma avaliação indutiva, ou seja, você parte do conhecimento geral, né, para o específico. Você vai verificar se aquelas hipóteses gerais, genéricas, que se aplicam a vários locais, se aplicam também àquela localidade. Em relação ao roteiro de avaliação, então, os projetos grandes, eles levam em consideração um roteiro de avaliação típico das ciências naturais, né, quantificado, etc., bem quantitativo, ao passo que os projetos pequenos são efetivamente qualitativos, né. Em relação aos resultados da avaliação, dos resultados da avaliação, os grandes projetos, normalmente os resultados eles são particionados. Como eles podem avaliar parte a parte, eles dão os resultados parte a parte. Nos projetos pequenos, analisa-se o projeto como um todo. Né? Além disso, nos resultados da avaliação dos projetos grandes, as pessoas, por exemplo, são tratadas como grandes grupos, né? Grupo focal A, B, C e D. Em projetos pequenos, não. Busca-se a singularidade do indivíduo, como aquele projeto influenciou na vida daquele indivíduo ali. Então, ele é mais individualizado. Além disso, em relação aos avaliadores, grandes projetos, normalmente eles são realizados, a avaliação de grandes projetos são realizados por avaliadores externos, enquanto que pequenos projetos nós temos uma participação maior dos beneficiários, mais aquela avaliação participativa. Para a gente concluir essa parte aqui das avaliações, ao se elaborar uma avaliação, a gente também tem que ter em mente para quem que a gente está elaborando aquela avaliação, né? Se são para os dirigentes superiores, ou seja, se são para aquelas pessoas que definem as políticas públicas, que definem os recursos públicos, então você tem um tipo de avaliação a ser feita. Normalmente aquela avaliação de impacto, né? Normalmente essas avaliações para os dirigentes superiores são aquelas avaliações finais, aquelas avaliações de resultado, né? Aquela tipo de avaliação ex post, aquela avaliação mais posterior. Quando é para os administradores, que eles distribuem os recursos para a concretização dos objetivos, né? Então é uma avaliação muito técnica, né, em termos de recurso, mas muito objetiva também para mostrar a ele, olha, o projeto foi eficaz, o projeto foi eficiente, foi produtivo, etc. Para que ele possa cada vez mais alocar mais recursos para aquele projeto. Agora também tem uma faca de dois gumes, né? Porque de repente ele acha que está gastando demais dinheiro por ali, que você pode conseguir a mesma coisa com menos recurso. Enfim. E outra coisa é a avaliação destinada aos técnicos, né? Aos executores do projeto. E aí quando a gente faz uma avaliação dos técnicos para os executores do projeto, não se faz muita preocupação em relação a qual foi o impacto na vida das pessoas, mas o que está certo e o que está errado no processamento daquele projeto, tá certo? Então, gente, essa aqui é a última parte das nossas avaliações, do conceito, né, de avaliação, de como ela se opera, quais são os tipos de avaliação em relação ao momento, ao objetivo, a quem se destina a avaliação, ao tipo de avaliação em relação à escala dele, tá bom? Grande beijo para vocês e até mais!